Olá! Sejam bem-vindos ao canal Eu Sei, Tu Sabe Nós Sabemos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que tem mexido com a população brasileira: a polarização. Mas antes, se inscreva e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. É muito importante para o crescimento do canal. Atenção! Este vídeo não tem a menor pretensão de estimular grupos políticos ideológicos. O conteúdo tem o objetivo de analisar o tema de forma imparcial e apartidário, sem privilegiar bolsonaristas, petistas ou simpatizantes. O Brasil está vivendo uma das maiores crises institucionais de sua história, onde se encontra numa divisão, que hoje denominamos de polarização social, que consiste em dois grupos ideológicos sociais que se manifestam a favor de inúmeras pautas, que muitas das vezes se sobrepõem a outras. E com isso, geram atritos que afetam diretamente a sociedade como um todo. Mas o que muitos não se atentam, é que isso vem de muito tempo. Em 1983, em plena ditadura militar, houve uma manifestação reivindicando por eleições diretas e democráticas, numa cidade recém-emancipada, Abreu Lima, no Pernambuco. Foi o estopim para um movimento que mexeria com as ruas do Brasil inteiro. As faculdades, as redações de jornais e emissoras de televisão deram ainda mais força para o movimento, que se denominava Diretas Já. Junto com as reivindicações de eleições democráticas, o país sofria uma crise econômica muito séria, o que contribuiu ainda mais para que a população entendesse a importância de protestar frente ao regime militar. O Brasil estava com uma taxa de inflação de mais de 200% ao ano, deixando de ser apenas um movimento partidário, para virar um movimento popular e nacional. Em 1984 o movimento ganhou tanta força, que no aniversário de São Paulo, reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas para pedir mudança de governo. Muitos são conhecidos até hoje no cenário político do Brasil, dentre eles, Fernando Henrique, Tancredo Neves, Mário Covas, Manuel Brizola. Além de jogadores, artistas e intelectuais como Chico Buarque, Gilberto Gil, Fafá de Belém, Sócrates, Juca Kfouri, Regina Duarte e tantos outros. Foram muitas idas e vindas para que as reivindicações fossem aceitas, até que no ano de 1985 uma emenda constitucional foi elaborada. Nela, tinha a finalidade de criar uma Constituição democrática, após 21 anos de ditadura militar. Foi preciso convocar uma Assembleia Constituinte, para ser feita uma nova Constituição Federal. E em 1986 foram realizadas eleições gerais para eleger deputados e senadores. E foram eles os responsáveis por criar uma nova Constituição, além de governar o país. Embora haviam setores que defendiam uma formação específica para esta Constituinte, com cidadãos especializados e eleitos exclusivamente para tal missão, mas não houve acordo para isso. Muitos desses deputados e senadores estão na política até hoje, como Benedita da Silva, Aécio Neves, César Maia, José Genuíno, Fernando Henrique Cardoso, Márcio Braga, José Serra, Álvaro Dias, Luiz Inácio Lula da Silva, José Sarney, Roberto Jefferson e muitos outros. E em 1987, foi constituída uma nova Constituição, que é a que rege o nosso país até hoje. Em 1988,
ela começou a ser implementada. Um marco na história do Brasil, especialistas a definem como uma Constituição que garante direitos e garantias individuais, muito diferente de outras que já existiram. Mas conforme foi passando os anos, e as informações se diversificando, muitos começaram a questionar em certos momentos da história. Com a internet, o conhecimento se ampliou para a população, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E devido a isso, muitas coisas foram noticiadas em diversas circunstâncias. O conhecimento foi democratizado, e não apenas na imprensa ou nas universidades. As manifestações de 2013 foi o primeiro estopim. O Brasil inteiro foi às ruas para protestar contra a corrupção, privilégios de políticos gastos com dinheiro público e altas taxas de impostos que sufocam a maioria da população. O cidadão comum começou a questionar seus direitos com mais embasamento, comparando o passado do Brasil, e principalmente o passado de outros países que vivenciaram os mesmos erros. A polarização é o resultado dessa enxurrada de informações. E no momento atual, temos dois polos ideológicos que se divergem de forma muito radical nas redes e na vida social, como um todo: o petismo e o bolsonarismo. Alguns acham que a polarização começou entre dois partidos, no início dos anos 2000. Entre o PSDB e o PT, mas com o passar dos anos, foi se desenhando uma parceria que já se revelava desde a elaboração da Constituição de 1988. Não existia um confronto ideológico claro, como se tem hoje. Em 2018 foi o ano em que se desenhou de forma mais clara essa polarização no Brasil, entre as eleições para presidente da República entre Fernando Haddad do PT, e Jair Bolsonaro do PSL. O Bolsonaro tinha uma carreira de 20 anos como deputado federal, não tinha relevância no cenário político, a não ser por falas polêmicas em programas de televisão ou por emitir opiniões a respeito de algumas pautas sociais como, por exemplo, os grupos LGBT, família tradicional e religião. Já o Fernando Haddad vinha de uma derrota eleitoral, após tentar a reeleição na Prefeitura de São Paulo, e só se candidatou à presidência em 2018 após o Tribunal Superior Eleitoral impedir a candidatura do Lula, que estava condenado por diversos crimes de corrupção, cometidos durante seus governos entre 2002 a 2009. Haviam vários outros candidatos para o cargo da presidência da República, mas nenhum deles tinha a intenção de entrar no discurso polarizado, mas propuseram projetos para o país. E como Bolsonaro não tinha uma vida política nas páginas criminais e assumiu os discursos de uma polarização eminente, ele foi eleito em 2018. Não só pelos seus apoiadores, mas também pelos especialistas em economia, que se mostraram otimistas pela equipe de governo que tomaria posse. Pois, até aquele momento, seria o primeiro governo eleito composto por ministros selecionados por suas carreiras profissionais, e não por favores políticos. Não durou muito tempo, e com o passar do mandato surgiram muitos desgastes com alguns aliados e com a imprensa, principalmente durante a pandemia. Com declarações polêmicas e muitas vezes, com teorias conspiratórias em relação a vacinas. Perdendo da postura que um cargo executivo exigia. Mas em 2022 aconteceu as eleições no Brasil que determinou a volta do Lula, que conseguiu sair da prisão,
Um ano antes, após um recurso de seu advogado, Dr. Cristiano Zanin, alegando que o processo do Lula não deveria ter ocorrido em Curitiba, mas sim em Brasília, local onde aconteceram os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. E por isso, o STF, através de seu ministro Fachin, aceitou o pedido da defesa. E graças a esse entendimento, o Lula voltava a ter ficha limpa para se candidatar à presidência, mesmo não sendo inocente dos crimes que cometeu. E o que muitos não acreditavam, aconteceu. Ele foi eleito, pela terceira vez como o presidente do Brasil, numa eleição muito polarizada, de pouquíssimas propostas e de muitas fake news, tanto por bolsonaristas, quanto por petistas. E por tudo isso, o Brasil vive um dos momentos mais delicados de sua história, graças a essa polarização, que cresce a cada eleição. E aí? Gostou deste conteúdo? Quer vídeos mais aprofundados sobre o assunto? Compartilhe com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp. Deixe nos comentários a sua opinião ou sugestão para mais vídeos interessantes como este. Até o próximo vídeo.